Aqui abram suas Bíblias na Epístola de Paulo a Tito. Epístola de Paulo a Tito, nós vamos proceder à leitura do capítulo 2, os últimos versículos, ou seja, de 11 ao verso de número 15. Se nos diz o Senhor através da sua palavra: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. E o Senhor nos conduza por meio dessa passagem ao ensino desta noite. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Paulo introduz esta parte da sua carta ao jovem pastor Tito de uma forma, eu diria, inversa a que costumeiramente ele usa em sua metodologia de ensino, ou seja, em praticamente quase todas as demais cartas. Posso citar aqui a carta dele aos Romanos, Gálatas, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses. Paulo tem por metodologia ensinar primeiramente a doutrina e depois estabelecer o dever fundamentado na doutrina que ele apresenta inicialmente. A sua costumeira abordagem, primeiro ele dá o preceito, e assim orienta posteriormente a conduta seguida desse preceito.
Primeiro, Paulo ensina a teologia para depois ensinar a ética. Conforme o ensino de Paulo, a doutrina, ela deve determinar o padrão de conduta ética moral. A teologia, na visão paulina, ela deve naturalmente desembocar-se na conduta, ou seja, a ortodoxia produz a ortopraxia. Nessa carta, porém, Paulo primeiramente aborda o dever. Os versículos 1 a 10, do mesmo texto lido aos irmãos, ou seja, o capítulo 2, Paulo vai falar dos deveres. E só depois oferece a sustentação doutrinária dos deveres. Por isso que eu digo que aqui, um pouco diferente das demais cartas em que ele escreve, ele vai colocar o dever nos versos 1 ao verso de número 10, e os versos 11 em diante ele vai abordar aqui a estrutura sobre a qual esse dever deve ser alicerçado. E assim que ele introduz no verso 11, portanto, esta conjunção indica que Paulo está para declarar o fundamento teológico do conselho que ele acabou de dar. E se os irmãos puderem observar, verão que as orientações que ele coloca dizem respeito a todas as classes de pessoas dentro da igreja. E assim podemos observar que ele, no versículo 2, orienta Timóteo como ele deve proceder com relação aos homens idosos. No verso 3, quanto às mulheres idosas. Depois ele vai falar sobre os moços, lá no verso de número 6. E assim ele vai, no verso de número 9, falar aos servos e assim sucessivamente. Ou seja, depois de Paulo estabelecer os deveres para com essas várias classes dentro da igreja, e a maneira como cada uma delas deveria portar, ou que Deus esperava de cada uma delas, é que agora Paulo usa essa conjunção, portanto, a graça de Deus. Então essa partícula indica que realmente Paulo tem agora como propósito declarar o fundamento teológico daquelas prescrições que ele acaba de dar para os senhores, para as senhoras, para os jovens, para os servos, para todos, enfim. E eu quero destacar, antes mesmo de considerar o texto, alguns pontos a título de introdução aqui. O primeiro deles é que a vida cristã, ela deve ser consequência direta da teologia. Quer dizer, aquilo que cremos deve motivar-nos aquilo que devemos fazer. A decadência hoje moral que se percebe no meio das igrejas evangélicas contemporâneas, a própria fragilidade da teologia hoje da igreja se percebe exatamente porque a própria teologia, por assim dizer, ela é ignorada. A teologia tem sido distorcida, adulterada. E não pode então haver santidade se o fundamento teológico não for correto. A vida pura então, ela é consequência, ela é resultado de uma doutrina pura. A teologia, como alguém já disse, ela é mãe da ética. Assim como o homem crê, assim ele deve viver, ou assim ele deve ser. Então não pode haver dicotomia. Uma boa teologia deve levar naturalmente a uma vida de pureza, e é o que nós vamos ver nesse texto. A segunda observação ainda aqui é que a transformação dos relacionamentos deve ser o resultado direto da graça transformadora. Depois que Paulo fala, conforme os irmãos podem observar, dos relacionamentos que devem ser transformados, e eu salientei os versos de 1 a 10, ele dá aqui a fundamentação teológica para que essa transformação dos relacionamentos, homens, senhores, senhoras, jovens, crianças, patrões e servos, na igreja se estabeleça de forma correta. Paulo fala aqui do padrão divino para os homens, fala do padrão divino para as mulheres, para as mulheres idosas, para as mulheres jovens, ou as chamadas aí por ele de recém-casada, fala para os jovens solteiros, para os líderes e para aqueles que são liderados, ou seja, os servos. Contudo, esperar relacionamentos transformados sem a graça de Deus é impossível. Primeiro, o homem deve ser transformado pela graça. E essa graça haverá de produzir a experiência em relacionamentos transformados. E veremos exatamente nessa seção da carta dele a Timóteo. E uma terceira observação, a título de introdução, é que deve haver uma profunda conexão entre doutrina e a vida saudável. Há uma relação muito estreita, é absolutamente necessária essa relação entre a doutrina e a vida saudável. Lamentavelmente vivemos hoje o que é chamado de espírito pós-moderno, o mundo pós-moderno. E infelizmente uma das maiores características do mundo pós-moderno, da mentalidade pós-moderna, é a ideia de que não existem verdades absolutas.
E é por isso que nós temos sido cada dia mais entregues ao caos, em todas as áreas. Porque ninguém pode dizer e defender uma verdade assim absoluta. Infelizmente vivemos hoje no campo das ideias, do chamado pluralismo das ideias. E o individualismo na escolha das ideias, aquelas que devem atender interesses imediatos de cada um. Nesse contexto, então, falar do que Paulo trata aqui, de doutrina, falar de teologia, de conhecimento, eu diria que é ir na contramão de todo o processo de uma visão pós-moderna. Porque absolutos a visão pós-moderna não admite. Então, observa aqui a proposição de Paulo aqui, de todas as escrituras, ela vai na contramão do mundo nosso, o mundo pós-moderno. Mas não devem ser esses fatores que nos desestimulem a buscar a base teológica das nossas relações ou da nossa vida prática. As pessoas, lamentavelmente, têm desprezado o conhecimento. Estão muito mais em busca de experiências subjetivas. Elas não querem pensar. Hoje as pessoas trocam o pensar pelo sentir. Não vale o que ela pensa e adquire de conhecimento a partir de bases bíblicas, mas sim o que ela sente. Eu não sinto que devo ir à igreja, eu não sinto que devo fazer tal coisa, o Senhor colocou no meu coração isso, então eu não sinto que devo fazer de forma diferente. Lamentavelmente, a parte sensitiva tem tomado o lugar da racional. E é por isso que temos visto no meio chamado evangélico horrores, aberrações literalmente em nome de Deus que são feitas, em nome de uma piedade sensorial, sentimental. Muitas igrejas, lamentavelmente, têm abandonado a sã doutrina e ainda pensam de forma equivocada que viver de forma agradável a Deus é viver conforme você sente. Quero dizer isso bem claro à luz das Escrituras. Isso é um terrível engano. Até mesmo porque a palavra de Deus diz que nós não devemos dar vazão ao nosso sentimento. Aliás, a palavra nos adverte de que o coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Essa é a advertência bíblica. Então não podemos fundamentar a nossa praxis, a nossa prática nos sentimentos, porque os sentimentos são como o clima, vão e vêm. Mas temos que fundamentar nas bases bíblicas. O Espírito Santo nos guia, conforme ele próprio diz nas Escrituras, na verdade, e não à parte da verdade. Como João Calvino bem colocava, a importância da relação que ele via na terceira pessoa da Trindade com a palavra. O Espírito Santo trabalha com a palavra, e não com a subjetividade dos corações, mas ele usa a palavra, e é por meio da palavra que ele nos levará a uma vida de santidade, a uma vida cristã. Lamentavelmente, hoje muitos têm desprezado a doutrina e acabam caindo na teia do relativismo moral. A impiedade tem se desembocado na perversão dos valores dos dias atuais. Há um autor chamado Hans Burke, ele sintetiza essa passagem dizendo que essa passagem ela exalta a graça de Deus que foi manifestada no passado. Isso está no versículo de número 11, quando ele diz, porque a graça de Deus se manifestou. Continua ele dizendo, e essa mesma graça que foi revelada no passado, ela agora, diz no versículo 12, ela educa-nos no presente. O verso 12, educando-nos. A graça que foi revelada no passado tem o propósito de educar-nos no presente. E caminhando um pouco mais, ele diz que ela conduz no presente de forma sensata, piedosa, o que vamos observar essa noite, e cujo propósito é aguardar a revelação bendita do futuro, versículo de número 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A graça do passado opera em nós a educar-nos para viver o presente de maneira sensata, justa e piedosa, e aguarda essa mesma graça nos prepara para aquele grande e glorioso dia, conforme diz o apóstolo Paulo, da manifestação da glória de Deus. O nosso propósito essa noite é então considerarmos a importância dessa estrutura entre teologia e a prática. O nosso propósito essa noite é considerarmos a graça de Deus e os resultados práticos para a nossa vida de santidade. Há uma conexão importante entre a doutrina e o dever. E aqui, nesse contexto, Paulo vai abordar exatamente como que a graça apresenta os seus resultados práticos. E é isso que queremos pensar essa noite. A graça de Deus e os seus resultados práticos. Mesmo como estamos, vamos orar. Pai, nós louvamos ao Senhor, porque chegamos a um momento muito importante
porque é o momento em que nós nos silenciamos para que tu fales. É o momento em que as nossas atenções são voltadas para a tua voz, que chega ao nosso coração pela instrumentalidade de homens, mas pela iluminação, pela inspiração do texto sagrado, que não tem outro propósito senão render glória ao teu nome e à edificação do teu povo. E dá que todos os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Senhor falando ao nosso coração. Que não haja qualquer dispersão da nossa mente, do nosso coração, dos nossos desejos, mas que procuremos focar naquilo que o Senhor falará a nós por meio da tua palavra. Assim, Jesus, oramos. Amém. Bem, esta graça de Deus apresenta alguns resultados. Mas antes de considerarmos resultados práticos dessa graça, o apóstolo Paulo nos introduz no texto falando que essa graça, um dia ela foi manifestada. A graça foi manifestada no passado. E assim ele introduz o texto, dizendo no verso 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, nossa primeira observação é a manifestação da graça. E Paulo diz que essa graça se manifestou salvadora a todos os homens. Só podemos ter uma vida santa por causa desta manifestação. O termo aí no original é epifania, que quer dizer manifestação, conforme está traduzido aí. Ou seja, Deus se manifestou ou manifestou esta graça a nós. Na verdade, a graça de Deus sempre existiu, pois sabemos que Deus é eternamente gracioso, sempre foi gracioso. Porém, em Cristo, e esse é o ponto que Paulo vai abordar, em Cristo essa graça despontou de uma forma majestosa, da mesma forma que o romper da alva. É assim que Paulo diz, houve então essa epifania, essa manifestação. Esse substantivo que Paulo usa aqui, traduzido na nossa língua aí por manifestar, significa a visível aparição de alguma coisa ou de alguém que estava até então invisível. Esse é o sentido da palavra que temos no texto sagrado, no verso de número 11, quando ele fala da manifestação. Essa palavra, ela era usada no grego clássico em relação à alvorada. Era aplicada em relação ao amanhecer, quando o sol transpõe assim a linha do horizonte e se torna então visível. Essa mesma palavra que Paulo usa aqui no texto em apreço. É a mesma palavra também que vai aparecer lá em Atos, quando ali Lucas registra aquele naufrágio de Paulo na sua viagem, registrado em Atos capítulo 27, versículo 20, e a linguagem de Paulo ali é exatamente esta. E Lucas escreve isso, dizendo que depois de vários dias, nem o sol, nem as estrelas apareceram. A palavra aparecer ali, não fizeram epifania, para estar ligado ao texto na língua original, ou seja, não se tornaram claro. Não quer dizer no texto sagrado lá que as estrelas não estavam no céu, mas não tinham aparecido. Paulo falando da grande dificuldade que eles tiveram. E diz que não houve essa epifania, ou não houve essa aparição, não houve esta manifestação das estrelas. O sol não apareceu. Na linguagem é o mesmo substantivo que Lucas usa ali. Em outras palavras, a graça de Deus, voltando ao nosso texto, brilhou como o sol sobre aqueles, como diz os evangelhos, que viviam na sombra da morte. Essa mesma graça se manifestou a todos os homens. Essa graça se manifesta quando? Paulo diz que houve um tempo, então, que embora a graça existia, mas ainda não havia sido manifestada. E no texto em consideração diz que essa graça agora se manifestou. Quando é que essa graça foi manifesta? Ela se manifestou quando Jesus nasceu numa estrebaria, quando cresceu numa carpintaria e quando morreu numa cruz. Esta é a manifestação da graça segundo Paulo. Essa graça, como diz Paulo, ela brilhou. A graça iluminou quando os lábios de Jesus Cristo foram ouvidos, palavras de vida e de salvação. A graça se manifestou quando Jesus Cristo curava os enfermos, ou quando curou enfermos, quando purificou leprosos, quando lançou fora os demônios, quando ressuscitou mortos. É a manifestação, e Paulo diz, essa graça se manifestou entre nós. A graça, na verdade, resplandeceu quando o Filho de Deus se entregou na cruz do Calvário. E eu diria que ali foi a maior manifestação da graça, quando ele reassumiu
a sua gloriosa vida na manhã da ressurreição de domingo. Sim, é o primeiro aspecto que olhamos quando Paulo vai abordar os resultados da graça. Ele vai dizer primeiramente que ela se manifestou para resgatar o homem do seu maior mal e oferecer o seu maior bem. Mas há outro aspecto que nós podemos observar quanto a essa graça que foi manifestada. Ainda no versículo 11, ele diz que esta graça, ela tem uma origem. A origem dela está em Deus, porque ele fala da graça de Deus. Ou seja, a graça tem origem em Deus. Ela emana do próprio Deus. Embora Deus sempre tenha sido gracioso, pois é o Deus de toda graça, ele se tornou visível em Jesus Cristo. Nós podemos experimentar e visualizar essa graça. A graça de Deus foi de forma esplendorosa mostrada na sua humildade, da maneira como ele nasceu, nas suas graciosas palavras que edificou aqueles que estavam em volta dele, nos motivos demonstrados de compaixão, sobretudo na sua morte expiatória. E diz que essa graça é de Deus. É por isso que Paulo diz aí que é a graça de Deus. E quando Paulo coloca isso, ele está pressupondo exatamente isso, que não havia nada fora de Deus que tornasse favorável, ou ele ser favorável aos homens. Por isso que é graça de Deus. Observe que não há nada em nós que reivindique este amor de Deus, que desperte esta graça, até mesmo porque a ideia de graça é favor imerecido. Não há nenhum merecimento em nós. O amor de Deus é a causa maior dele próprio nos amar. Ou seja, o amor que Deus tem por nós é fundamentado no amor que ele tem por si mesmo. Então Deus é a causa da sua própria graça. Não somos nós. Não há nenhum merecimento em nós. A graça é um favor imerecido e Deus trata de forma benevolente aqueles que merecem o seu juízo. E é por isso que Paulo diz que essa graça tem o seu fundamento em Deus, porque ele é o Deus da graça. Mas há algo mais que podemos observar. A natureza dessa graça. Ele diz que essa graça que se manifestou, que é a graça de Deus, ela tem um propósito. Ela se manifestou salvadora. A natureza da graça é exatamente isso. É um favor superabundante de Deus por pecadores indignos. Comentarista J. Kelly diz que a graça de Deus representa o favor gratuito de Deus, a bondade espontânea, mediante a qual Deus intervém para ajudar e livrar os homens. E ele conclui dizendo, em Jesus, a graça de Deus desponta como um sol sobre um mundo escurecido pela sombra da própria morte. E diz que essa graça se manifestou salvadora a todos os homens. Outro comentarista, William Hendricks, ele diz que a graça de Deus é o seu favor ativo que outorga o maior de todos os dons a quem merece o maior de todos os castigos. É o oferecimento do maior de todos os dons àquele que merece o maior de todos os castigos. É favor, consequentemente, imerecido. Por isso, então, que Paulo vai agora dar prosseguimento, dizendo que essa graça que se revela em Jesus Cristo, que é proveniente de Deus, ela tem um propósito de triunfar sobre toda e qualquer iniquidade. Ela é maior do que o nosso pecado. Aliás, há um dos cânticos nossos que fala disso. Graça com maravilhosa graça, maior que o meu pecado vil. Sim, e é exatamente isso que Paulo vai abordar daí para frente, exatamente a maneira como essa graça operará nas nossas iniquidades e sobrepujará a própria iniquidade. E é por isso que Paulo diz lá na carta aos Coríntios, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. A Bíblia nos ensina que nós vivemos pela graça. A Bíblia ainda nos orienta dizendo que dependemos da graça. Nada somos sem a graça de Deus. E é por causa da graça que, embora perdido, fomos achados. Embora mortos, agora temos vida. Isto é graça. Então, que coisa extraordinária Paulo coloca aqui. Essa graça que se revelou em Jesus Cristo, fundamentada no Pai, ela tem esse propósito de revelar salvação a todos os homens. Mas um terceiro ponto é até onde essa graça chega. No verso de número 11 ele diz aí que a graça é salvadora a todos os homens. Aqui é a abrangência, é a extensão dessa graça.
como Paulo diz, ela se manifesta salvadora a todos os homens. Esta epifania, esta manifestação da graça, não alcança todos os homens quantitativamente falando, mas qualitativamente falando. Ou seja, a salvação ela não é universal. A Bíblia não ensina a salvação universal. E quando eu uso a palavra universal, que é no sentido de que alcança todos aqueles que são comprados e procedentes e que são filhos de Deus. Mas todos aqueles sim, que no dizer de João, no Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9, diz que sim, que Deus alcança todos aqueles procedentes, diz o texto lá, de toda tribo, língua, povo e nação. Mas não no sentido de todos os homens sem exceção. Ou seja, a salvação ela é universal no sentido de que alcança todos os homens. Deus não faz acepção de pessoas, mas não a todos os homens sem exceção. Portanto, a Bíblia não ensina o universalismo na salvação. O que na verdade a palavra de Deus ensina sobre essa graça é da universalidade da graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus rompe todas e quaisquer barreiras, derruba todos e quaisquer preconceitos, alcança todas e quaisquer pessoas de gênero, de idade e de posição. Que é a evidência disso, dessa graça que Paulo fala, veja os versos de 1 a 10. Aqui vemos pessoas de todas as idades, de todas as posições, sendo alcançado pela graça. Os versículos de 1 a 10, ele fala que a graça alcançou patrões e empregados, senhoras de idade e jovens senhoras casadas, varões, jovens, todos são alcançados. É nesse sentido que ele diz que a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens. A graça é acessível a todos os homens, mulheres, idosos, judeus e gentios, escravos e livres. É a graça que se manifesta a todos os homens. João Calvino afirma que a salvação é comum a todos. E isso fica expressamente claro pelo fato, diz ele, de Paulo mencionar nesse texto os escravos cristãos. Sim, que vemos esta graça que foi revelada. Graça que provém de Deus, que tem como propósito alcançar todos os homens, de todas as raças, tribos, línguas e nações, de todas as culturas. O plano de Deus tem sido revelado a todas as classes de homens, é o que Paulo diz no verso de número 11, a todas as raças, inclusive servos e chefes. Mas o que essa graça ensina? E é o nosso próximo tópico. Aqui é a graça revelada, a maneira como se revelou. Mas vejamos na sequência do pensamento de Paulo, no verso 12 ele prossegue dizendo: essa graça que se manifestou salvadora a todos os homens, ela educa-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Eu quero abordar aqui agora a educação da graça. A maneira como a graça pedagogicamente trabalha o coração daqueles que foram alcançados por ela. Daí porque Paulo diz, educando-nos. A graça tem um propósito educacional, tem um propósito pedagógico. E veja bem, em quantas áreas essa graça que chegou a mim e a você, ela atua e transforma. Primeiramente, Paulo diz que a graça, ela nos educa para que nós venhamos a renegar o que não serve, o que não presta, renegar o mal. Daí porque, no verso de número 12, na parte inicial, ele diz que ela educa-nos para renegar a impiedade e paixões mundanas. Então o que Paulo coloca aqui é que a graça de Deus ela é pedagógica, ela é educadora, ela nos ensina a viver, ela nos, por assim dizer, coloca como matriculados diante de Deus. E o propósito de Deus através dessa graça é disciplinar de tal maneira que reneguemos, no dizer de Paulo, a impiedade e as paixões humanas. O caráter desse rompimento com impiedade e com as paixões mundanas está ressaltado numa palavra que Paulo vai usar aqui no original. E a palavra que Paulo usa para renegadas aqui é uma ideia na estrutura da língua que é uma ação consumada de uma vez por todas. O verbo, a maneira como ele está colocado aqui na língua original, traz a ideia de uma ação que foi de uma vez por todas consumadas. Ou seja, quando Paulo diz que a graça educa-nos para que renegadas as paixões mundanas, quando Paulo usa essa expressão, ele tem como propósito dizer que
renunciar, abdicar, ser capaz de dizer não. Isto é fruto da graça de Deus em nós. Ela nos educa de tal forma que temos a capacidade de abrir mão, de deixar de lado, de renegar, de renunciar, de abdicar de paixões e impiedades que outrora vivíamos nela. E aqui então Paulo vai falar do aspecto que nós chamamos aqui negativo. Antes de dizer o aspecto positivo da graça, ele fala aqui acerca daquilo que a graça fará a nós. Paulo fala sobre o que a graça ajuda-nos a repudiar, a rejeitar. Duas coisas. Ele diz que primeiramente, a graça primeiramente ensina-nos a renegar a paixão mundana. Verso de número 12. Educando-nos para que renegadas, desculpem, a primeira expressão é impiedade. A graça nos ensina então a renegar a falsa teologia. A palavra grega aqui, traduzida por impiedade, refere-se à rejeição de tudo o que é reverente e de tudo o que tem a ver com Deus. Então uma pessoa ímpia, ela age de maneira de tudo o que é irreverente e de tudo aquilo que significa rejeição a Deus. E diz que a graça de Deus, quando opera em nosso coração, nós renegamos esse tipo de vida. A palavra usada aqui aponta para o passado. Veja bem, ela aponta para uma vida em que nós não levamos Deus em conta. Daí a ideia de renegar a impiedade. A impiedade que Paulo diz aqui, queridos irmãos, tem a ver com aquilo que se opõe à verdadeira adoração. A impiedade aqui tem a ver com aquilo que se opõe à verdadeira devoção que nós devemos a Deus. Quando Paulo fala aqui de impiedade, é uma relação errada com Deus, que tínhamos outrora. E Paulo diz que quando a graça atinge o nosso coração, nós mudamos, nós renegamos, nós colocamos de lado, nós abdicamos daquela oposição que tínhamos contra Deus, da maneira errada como relacionamos com Deus, ou melhor, a falta de relacionamento com Deus. A impiedade aqui tem a ver com uma teologia errada, ou seja, com uma distorção da verdade da pessoa de Deus. Por isso que a Bíblia descreve que o ímpio é aquele que não leva Deus em conta. E por isso não leva Deus a sério. O ímpio zomba de Deus, escarnece de Deus. E Paulo diz que a graça de Deus operada em nosso coração faz com que nós reneguemos esse passado medonho, em que nós certamente não levamos Deus a sério. O ímpio não se deleita em Deus. O ímpio não tem prazer em Deus. Ao contrário, ele abomina qualquer tipo de bem-aventurança. E que coisa maravilhosa. A graça, quando operou em nós, ela mudou a nossa visão de Deus. Hoje eu e você estamos aqui adorando a Deus. Os ímpios continuam renegando a Deus. No dizer de Paulo, eles continuam na impiedade. Mas a graça se manifestou para que esta impiedade fosse deixada de lado. O que a Bíblia ensina mais sobre essa graça? Há um outro ponto que Paulo diz na sequência. A graça não só ajuda-nos a deixar de lado a impiedade, mas também na sequência do verso 12, as paixões mundanas. Ou seja, a graça nos ensina a renegar a falsa teologia, que é a falsa entendimento sobre a pessoa de Deus, e o dever que nós temos para com Deus, mas também a graça nos ensina a renegar a falsa ética, a falsa prática nossa. As paixões mundanas são consequências imediatas da impiedade. Uma é fruto da outra. Uma pessoa ímpia vive em paixões mundanas. E Paulo diz que a graça ela opera de maneira que você abandone a impiedade e, consequentemente, a vida ligada à impiedade, que são paixões mundanas. Uma vida que não leva Deus em conta é uma vida de paixões mundanas. E o que Paulo desenvolve aqui é exatamente esse, que essa graça ela opera eficazmente em nós, de tal maneira que nós também abandonemos a paixão mundana. A perversão é filha da impiedade. Que exemplo disso quando Paulo aborda lá em 1 Coríntios, ou melhor, em Romanos capítulo 1, verso 18. Um texto, creio, bastante conhecido de muitos irmãos aqui, creio que todos já tiveram a oportunidade de meditar. E lá no verso de número 18 ele fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela mentira. Veja
a referência que Paulo faz, que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens. Essa mesma palavrinha que Paulo usa aqui em Romanos é a que ele está usando aqui no nosso texto em consideração. Essa nubite. E o que Paulo fala aqui é exatamente isso. Que a vida de impiedade leva a paixões mundanas. E assim, Paulo continua no nosso texto. Ele fala que essas paixões mundanas, então, tem a ver com uma vida desregrada. Uma vida perversa, corrompida. O texto de Romanos vai falar. Esses homens que, verso de número 18, a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens. Se os irmãos quiserem compreender bem todos os aspectos, todas as nuances dessa perversão humana, basta ler a sequência dos versos. Chegando ao ponto de dizer, lá no verso de número 24, que Deus entregou esses homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porquanto até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do erro. Observe que lá no verso 18, Paulo fala de impiedade e perversão. Então, uma vida que não leva Deus a sério, caminhará para as perversões. E aqui Paulo fala da perversão da sexualidade. Homem com homem, mulher com mulher. Podem dar o nome que quiser, no nosso contexto de um mundo pós-moderno do relativismo. Mas o pecado continuará sendo chamado de pecado. E nós devemos levá-lo a sério. E o que a Bíblia fala aqui, que é perversão. Toda prática de sexos iguais é chamado nas Escrituras pecado. E inclusive diz que merece uma punição de erro. Não vou entrar porque não é nosso tópico. Mas nós vamos voltar à palavra que Paulo está dizendo. Paulo diz que Deus nos deu uma nova perspectiva quando nós abandonamos a impiedade e, consequentemente, os frutos que a impiedade produz, que são essas paixões lascivas. A graça, então, ela nos faz ter uma nova postura ética. Essas paixões mundanas têm a ver com uma vida desregrada na área da mente, da língua e do sexo, conforme o próprio texto de Romanos que lemos ainda há pouco. É isso que diz. Essas paixões descrevem um estilo de vida pervertido, sem parâmetros, sem valores. Volto mais uma vez a citar aqui William Hendricks, comentarista. Ele diz que essas paixões mundanas incluem o desejo sexual desordenado, o alcoolismo, o desejo excessivo por possessões materiais e a agressividade. Resumindo, ele diz, refere-se aos anelos desordenados de prazeres, poder e possessões, ou seja, sexo, poder e dinheiro. Uma vida transformada pela graça não viverá mais desordenado no sexo, no poder e nem no dinheiro. John Stott também faz uma seguinte afirmação sobre esse texto, referindo sobre o papel da disciplina da graça na nossa vida passada, ou como a graça atuou, e assim ele escreve dizendo que essa graça de Deus nos disciplina a renunciar à nossa velha vida e a viver uma nova vida, a passar da impiedade para a piedade, do egoísmo para o autocontrole, dos caminhos desonestos a um tratamento justo com todos os demais. É a afirmação de Stott. Hans Burke, um outro comentarista, afirma que quando essas paixões mundanas não são renegadas, a graça se torna barata e a pessoa se evade da escola da graça. Grave bem, quando as paixões mundanas não são renegadas, conforme o que Paulo diz, se torna uma graça barata. Existem várias matérias sobre isso, graça barata. O que temos feito dessa graça? O que é feito de fato a graça tem feito em você? Tem levado você a olhar da perspectiva que Paulo diz aqui?
Muitos métodos de evangelização têm sido usados, principalmente na obra missionária, e falam apenas e desenvolvem apenas a ideia do Salvador, da necessidade da fé no Salvador. Porém, pouco fala da abdicação que essa fé requer, do resultado que essa graça produz, que é abandonar o erro, que é abandonar o pecado. Mas Paulo fala do aspecto positivo também. Então, enquanto que a graça, diz Paulo no verso de número 12, ela faz com que reneguemos a impiedade e as paixões mundanas. Agora, positivamente, olha o que Paulo diz na sequência. A pedagogia da graça continua, na visão de Paulo. E o que ele diz aí, conforme veremos. Continuando, ele diz que esta mesma graça, ela também faz com que vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. É outro trabalho da graça. Chamamos aqui de lado positivo. A graça de Deus não só levará-nos a abandonar práticas pecaminosas, mas nos envolver na prática do bem. E esse é o ponto que Paulo trabalha aqui. Ele diz, para que vivamos, abandonado isto, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Final do verso de número 12. Depois que Paulo fala do aspecto negativo, ele volta agora para o positivo. Agora ele vai falar aqui sobre a graça de Deus que educa para praticarmos coisas boas. A salvação não é apenas uma mudança de situação, mas de atitude. Ela não apenas nos tira do lamaçal do pecado, mas ela nos coloca numa postura diferenciada como servos do reino. A salvação não é apenas mudança da situação, mas de atitude. Então esta instrução da graça, ela nos educa para o nosso relacionamento. E quando Paulo vai dizer aqui que ela educa-nos para que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, Paulo tem 3 áreas aqui que ele está pensando. Nessas 3 expressões, de maneira justa, sensata e piedosamente. Na ordem que Paulo coloca aí, ele está lembrando exatamente que a pedagogia da graça, ela nos educa nos relacionamentos para conosco mesmo, é na expressão que ele usa aí, para que vivamos de forma sensata, nós mesmos. Depois ele diz para que vivamos de forma justa, na relação que temos para com o outro. E em terceiro lugar, na relação para com Deus, para viver em piedade. Então a graça nos educa a vivermos conosco mesmo bem, viver bem com o próximo e viver bem com Deus. Essa é a estrutura do pensamento de Paulo nas expressões viver sensata, justa e piedosamente. Temos aqui 3 advérbios que Paulo indica com relação ao relacionamento do cristão. E esses 3 advérbios Paulo fala do relacionamento que o cristão deve ter para consigo mesmo, que o cristão deve ter para com o próximo e com Deus. Então a graça nos educa para viver nos vários relacionamentos que temos na vida. Relacionar-nos com o próximo, conosco mesmo e com Deus. Observe bem como Paulo desenvolve isso. Primeiramente ele diz que a graça nos ensina um modo correto de nós mesmos vivermos. Visto na expressão vivamos nós, no presente século, de forma sensata. A palavra grega usada aqui para sensatez traz a ideia de prudência, traz a ideia de controle ou moderação. E diz que a graça de Deus, então, ela te leva a ser prudente, moderado e controlado. A palavra que Paulo usa aqui tem a ver com seus impulsos internos. A palavra que Paulo está usando aqui tem a ver com os seus instintos e com as ações do nosso próprio controle. Aquilo que deve estar sobre o nosso controle. O que Paulo está dizendo é que a graça de Deus nos ajuda a lidar conosco mesmo. Ela opera dentro de nós mesmos. Porque no outro contexto das Escrituras nós somos tentados por 3 áreas. Pelo pecado, pelo diabo e pelo mundo. Somos tentados por nós mesmos. E Paulo diz que a graça opera em você mesmo. Sensatez aqui é fazer uso adequado dos desejos, impulsos internos e pecaminosos que nós temos. É vencer os nossos próprios desejos, as nossas próprias lutas. E diz que a graça de Deus atuando no seu coração, ela vai te dar esta capacidade de você administrar essa convulsão que está dentro de você mesmo. O grande pecado está dentro de você. No dizer de Paulo, né? Miserável homem que sou, quando olhou para o seu mundo interno.
E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. A graça de Deus vai fazer com que você saiba lidar com seus impulsos e suas ações do seu coração. Vai ser uma pessoa autocontrolada. O cristão vive então no presente século, não em conformidade com ele, porque como o próprio Jesus Cristo diz, que desse mundo perverso ele nos remiu. Mas nós devemos viver ainda no presente século, ou seja, sendo bombardeado por todas as tentações do mundo e do diabo. E Paulo diz que o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que foi alcançado pela graça, ele vai ter esse autocontrole para vencer o mundo e vencer o diabo. Mas, na sequência, Paulo continua ainda dizendo, ainda no verso de número 12, vivamos no presente século de forma sensata. A segunda palavrinha que Paulo usa é de forma justa. Vivamos no presente século justamente. A justiça aqui fala do nosso relacionamento com o próximo. Em outras palavras, uma pessoa justa é aquela que não se coloca acima dos outros. Uma pessoa justa é aquela que não tenta diminuir o outro. Ela concede aos outros aquilo que é devido. Ela vai cumprir o mandamento que o Senhor Jesus Cristo resumiu o decálogo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A graça de Deus nos habilita a amar o próximo, a tornar o outro maior do que nós, a viver em função do outro e não de nós mesmos. Viver de forma justa aqui, como Paulo diz, é demonstrar integridade no trato com as demais pessoas. Ser justo nisso. O que vemos aqui é que a fé cristã, irmãos, ela nos ensina a cumprir os nossos deveres, os nossos votos, as nossas alianças e os nossos contratos de fidelidade. Quer no contexto do mundo lá fora, nas nossas relações, nas relações intereclesiásticas, na relação da família. O contrato de um homem com uma mulher, como no casamento. O contrato e o respeito que os filhos devem ter para com os pais, tem a ver com viver de forma, do dizer de Paulo, justa. A graça te habilita a fazer o que Deus ordena. Ela nos habilita a não quebrar votos. Há pessoas que por pouca coisa acham que devem romper a relação. Estamos aí fechando o mês de maio. Já fechamos, melhor dizendo, no dia, na parte da manhã. E foi um período de muita reflexão. Como você pensa nesse período? Você analisa que a graça de Deus tem te capacitado a viver de forma justa, cumprindo os seus deveres para com o próximo? E quantos deveres nós temos para com o cônjuge, para com os nossos filhos ou para com os nossos pais? Mas prosseguindo, Paulo ainda diz que a graça de Deus nos ensina também a ter um relacionamento correto com Deus. E ele conclui, e piedosamente. E de forma piedosa. Enquanto que a justiça fala do nosso correto relacionamento com o próximo, não quebrarmos nossos contratos, a graça da viver em piedade está ligada ao correto relacionamento com Deus, não quebrar esse relacionamento. É o verdadeiro fervor, a verdadeira reverência que está na mente de Paulo, como o único objetivo da adoração ao Senhor. Somente a graça, no dizer de Paulo, pode nos tomar pelas mãos e nos conduzir à presença de Deus que nos salvou. É a graça que vai fazer nos viver em piedade. A graça não só nos tirou da impiedade, da vida sem Deus, como ela agora nos introduz à presença numa piedade. É a graça que nos faz andar piedosamente diante do Senhor. Aqueles que usam a graça de Deus como desculpa para pecar, jamais experimentaram o poder salvador. Houve uma mentalidade mais ou menos assim dos coríntios, que já que tinha muita graça, onde abundou a graça, então superabundou o pecado, então a consequência é comamos e bebamos, que amanhã morreremos, ou pequemos mais para que haja mais graça. Quem assim vive, ele está debochando da graça. Ele não entendeu o que é graça, porque Paulo diz que a graça faz-nos viver em piedade. Nos transforma mais e mais à semelhança do Senhor Jesus Cristo, que viveu para a glória do Pai. Então, tome cuidado com aqueles que usam da graça como desculpa para pecar mais. Se esse tem sido o seu pensamento, olha a carta de Paulo muito dura aos Coríntios. A mesma graça de Deus que nos redime é também a graça que nos renova.
É a graça que capacita a obedecer a palavra. E é isso que Paulo diz, a graça te habilita a viver uma vida de piedade. Se você tem tido dificuldade e não entende isso, é preciso de reavaliar a sua posição diante do Senhor, se realmente você foi ou não alcançado pela graça. Mas por fim, agora no verso 13 ele diz que essa graça também nos introduz a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Por último, ele diz que a graça educa para que você aguarde a manifestação da glória do nosso grande Deus, na linguagem de Paulo. Ou seja, depois de falar desta epifania ou desta manifestação lá no início do nosso texto, Paulo agora fala de uma outra epifania, ou seja, de uma outra manifestação. No verso de número 11, ele diz que ela se manifesta salvadora aos homens. No verso de número 13, ele fala que ela também nos levará à manifestação da glória, a algo maior, a uma revelação maior de Deus a nós. A epifania da glória, a revelação da glória. Aquele que apareceu brevemente no cenário da história, Jesus Cristo, desapareceu um dia, quando voltou ao céu, mas um dia ele vai reaparecer. É a manifestação da glória. Ele apareceu em graça, e ele agora reaparecerá em glória. Sim, a graça nos educa e nos prepara para a glória daquele grande e glorioso dia. Enfim, irmãos, o cristão olha para trás e glorifica a Deus porque a manifestação da sua graça libertou da impiedade, no dizer de Paulo, e das paixões mundanas. O cristão agora olha para o presente e ele exalta a Deus através de uma correta relação consigo mesmo, com o próximo e com o próprio Deus. Mas o cristão agora aguarda aquele grande e glorioso dia, no dizer de Paulo, para o futuro, e santificando-se para viver na expectativa da última epifania ou da última manifestação do seu grande Deus e o seu Salvador Jesus Cristo. E é por isso que Paulo diz que a graça de Deus nos libertou então das nossas mazelas do passado. A graça de Deus então nos restaurou na vida presente, e a graça de Deus nos aponta para aquele grande e glorioso dia. É pela graça que nós vivemos na expectação ou na expectativa de um futuro glorioso, quando não teremos mais de lutar contra as paixões mundanas, contra a impiedade. É impossível, pois, que aqueles que mantêm essa gloriosa esperança da volta de Jesus Cristo se recuse a entregar ao nosso Senhor. Querido, como tem sido a manifestação da graça na sua vida? Ela tem operado naquilo que Paulo diz aqui. Então, uma boa maneira de entender a revelação, a manifestação da graça salvadora a você, não vou falar todos os homens, a você, é avaliar o que ela produziu em você. A graça de Deus, ela tem levado você a renegar a impiedade. A graça de Deus tem levado você a abandonar as paixões mundanas. A graça de Deus tem te ensinado a viver de forma sensata com você mesmo, de forma justa com o próximo e piedosa para com Deus. A graça de Deus tem despertado em você o interesse daquele grande e glorioso dia, quando haverá uma manifestação da glória de Deus. Você almeja, você pode dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Se esse é o seu caso, louvado seja o Senhor, a graça operou em você. Mas se essas operações da graça você não percebe, avalie a sua vida. Considere o seu posicionamento diante de Deus, porque a graça foi revelada. Se ainda não foi, hoje você ouviu falar da manifestação dessa graça que veio para operar essa mudança em você. Nós vamos parar por aqui. A semana que vem vamos continuar falando sobre outros efeitos da graça, visto nos versos 14 e 15. Mas para a nossa meditação essa noite, fica esta reflexão. Avalie o texto à luz da sua vida. A graça de Deus tem se manifestado a mim, porque eu tenho abandonado a impiedade, eu tenho abandonado as perversões mundanas, eu tenho tido uma vida justa, piedosa e sensata, e aguardo aquele grande e glorioso dia, quando o Senhor manifestará em glória e poder.
Amém.